Oi pessoal, eu mais uma vez aqui junto com vocês. Então, para que não chova de perguntas depois, por conta desses exercícios um pouquinho mal elaborados, exercícios que poderiam focar coisas muito melhores dentro dos conceitos explorados aqui neste capítulo, então eu vou fazer aqui para vocês um auxílio sobre as atividades, certo? Da página 154 e 155. Exercícios do 1 ao 6 e o 7 fica por tua conta. Então vamos lá. Então, primeiro exercício. O que são técnicas e objetos técnicos? Técnicas são todas as habilidades que você possui. Objetos técnicos são todas as ferramentas que você utiliza com a sua habilidade. A exemplo, melhor jogador de futebol do mundo. Quem é o melhor jogador de futebol do mundo? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de futebol do mundo. Então ele possui a técnica. O objeto técnico é a ferramenta que ele utiliza, no caso, uma bola de futebol. O que o livro ele quer que você entenda? Ele não quer que você fique aí, ele quer que você vá além. E aonde que é além? Auxilie isso ao espaço geográfico. Então, lembrando lá que o espaço geográfico ele possui três formas de alterações. Então, o primeiro é o meio natural, o segundo é o meio técnico, o terceiro é o meio técnico científico informacional. Então, através do desenvolvimento de novas técnicas, o espaço geográfico ele foi alterado. Através do desenvolvimento de objetos técnicos, o espaço geográfico ele se transformou de uma forma mais acelerada. Questão 2. Por que a simples existência de técnicas e objetos técnicos antes da Revolução Industrial, ou seja, antes de 1730, não caracterizava a existência de um meio técnico? Por conta que antes as ferramentas elas partiam apenas do meio natural, certo? Então partiam apenas do meio natural, ferramentas simples, criadas apenas pela mão humana. Não que a máquina não seja criada pela mão humana, mas você está entendendo que não precisa de tanta técnica para poder criar uma pá, uma enxada, certo? Então, através da Revolução Industrial, as técnicas elas acabaram se desenvolvendo para concluir ou resultar na Revolução Industrial, onde que os objetos técnicos eles acabaram transformando de forma mais acelerada o espaço geográfico. Então a Revolução Industrial é a chave da questão. A Revolução Industrial nós tivemos um avanço no que se refere aos objetos técnicos. Aí sim se configura um meio técnico. Antes era apenas um meio natural, um meio criado apenas pelas mãos humanas, certo? Sem nenhuma mecanização. Questão 3. Por que o uso de máquinas automotrizes tornou necessária a constituição de um espaço mecanizado? Esse espaço mecanizado é a mesma coisa que vamos for o exercício está querendo dizer como se fosse um ciclo, certo? Um ciclo da vida. O que você faz atualmente na maior parte do seu ano, do seu tempo? Você acorda, vai para a escola, estuda, pelo menos deveria, né, estudar, volta para casa, faz seus afazeres, limpa a casa, conversa com seus amigos, né, dá uma saída ou fica assistindo televisão, se relaciona com seus pais, dorme, acorda e amanhã faz a mesma coisa. Então isso daí é um ciclo. Então seria o que? Um ciclo mecanizado. Dificilmente a gente acaba fugindo deste ciclo, certo? A gente deveria fugir um pouquinho para quem não estuda, né? Fugir um pouquinho do ciclo para estudar mais. Mas enfim. E o que são automotrizes? Então são máquinas que se deslocam, certo? Então as máquinas neste espaço mecanizado, ou seja, neste ciclo mecanizado. O que você tem que relacionar as máquinas com o ciclo? Então as máquinas são mais eficientes e elas necessitam de mais matéria-prima. Então, exemplo lá, quando o homem ele fazia o seu trabalho, ele precisava de pouca matéria-prima porque ele fazia pouca produção. Hoje, por exemplo, trabalho têxtil. Então, para fazer uma roupa, precisava de pouca lã. Então, através do trabalho industrial, ou seja, a automotriz, a máquina, as máquinas elas necessitam de mais lã
para poder fazer uma maior produção. Então necessitam de mais matéria-prima. E essa produção, ela acaba gerando um desenvolvimento de uma infraestrutura. Então é necessário uma infraestrutura que interligue esse espaço mecanizado. Parece que, não sei se você está conseguindo entender, mas enfim. Depois você volta, escuta mais um pouquinho pausadamente. Então as máquinas, elas precisam de um ciclo, tanto do transporte da matéria-prima para poder chegar nas indústrias, e depois do produto já fabricado, é necessário que haja uma infraestrutura para que esse produto ele venha a ser deslocado, tanto no território nacional quanto no espaço globalizado. Enfim, prosseguindo. Questão 4. Quais mudanças políticas e econômicas do início do século XX estimularam o desenvolvimento da informática? Então, século XX, guerras mundiais. Então, era necessário que as informações elas transitassem de forma sigilosa, ou seja, vazamento de uma informação poderia decretar o fim de um Estado nacional, ou seja, o fim de um país, onde um país ele iria acabar defendendo um ataque ou acabar sendo derrotado por uma área fragilizada do seu território por um vazamento de informação. Então era necessário que a criação de uma circulação de informações mais sigilosas. Então a gente sabe que a princípio a informática, a internet, ela tinha esse objetivo, essa circulação de informações de uma forma mais sigilosa. A gente sabe hoje que no século XXI o vazamento de informações é constante, certo? Só quem possui ali, né, a habilidade monstra de partir para outros lados da informática, se é que você me entende, para que essas informações elas se tornem mais secretas. Enfim. Questão 5. Cite duas propostas do neoliberalismo como doutrina econômica e explique seus objetivos. Então a gente sabe que neoliberalismo é a mão do Estado de longe controlando a economia. Ou seja, de longe, não está ali tipo oprimindo, que nem ocorre no comunismo. Então o Estado está de longe controlando a economia. Isso é o neoliberalismo, certo? As empresas elas têm uma liberdade maior para poder comercializar, fazer suas transações financeiras e assim por diante. E sobre as doutrinas referentes ao neoliberalismo, é necessário que você lembre das aulas que eu fiz sobre o neoliberalismo. Então, quais são essas doutrinas? Tenta voltar lá no slide do neoliberalismo que você vai encontrar todas as doutrinas. Você até criou uma indústria com base nas doutrinas neoliberais, certo? Isso daqui tá fácil, é o exercício mais fácil de todos. 6. Quais são os objetivos mais diretos dos blocos econômicos? Para que os blocos econômicos eles foram criados? Qual que era o objetivo? Lembrando, o primeiro que era Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Depois foi criado posteriormente uma evolução, tipo que nem Pokémon evoluiu para a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Deu muito certo e acabou evoluindo mais ainda para a União Europeia. Qual que é o objetivo? Qual que era o objetivo inicial da formação deste bloco econômico posterior das guerras mundiais? Fácil também, beleza? E a 7 depois tem aqui uma questãozinha do Enem, você faça a leitura, depois tem aqui as alternativas e você pode fazer sua autocorreção depois no final do livro. Caso ainda surja alguma dúvida, estarei aqui à sua disposição. Um abraço e até mais.